A armadilha da assinatura. Pare de perder dinheiro. Assinatura é gasto que não faz barulho. Entra pequeno, se repete, vai se somando e quando você percebe já está pagando por coisas que nem usa. Aqui está o mapa prático para enxergar essas cobranças, decidir com calma e fechar as portas por onde o mês mais vaza. Aviso: este conteúdo é educativo e não substitui orientação financeira ou jurídica. Use como ponto de partida para organizar seus gastos e conversar com sua família, se for o caso. O imposto invisível do conforto. A assinatura nasce do detalhe. Um clique no fim da noite, um teste grátis, um plano que promete facilitar a rotina. Onde o salário costuma ser consumido por aluguel, transporte, mercado e contas básicas, qualquer valor recorrente vira peso com o tempo. O problema é que a cobrança não chega como boleto gritante. Ela escorrega como débito automático ou como compra no cartão. Você abre o extrato e vê um nome genérico, uma data aleatória, um valor que parece pequeno. Somadas, essas cobranças se acumulam como poeira e poeira vira camada. No fim do trimestre, a camada vira sufoco. Existe um truque psicológico que quase sempre vence. Quando o gasto é mensal e automático, o cérebro passa a tratar como parte do cenário, como luz do corredor ou ruído da rua. O foco vai para o que dói na hora. Mercado, remédio, gasolina, presente, conserto, conta que venceu. O que é automático fica fora do radar e isso dá uma sensação falsa de controle. Você já reparou como é mais fácil lembrar de uma compra única de R$ 200 do que de 5 cobranças de 40? A conta é simples, mas a mente não faz a soma quando o gasto se espalha. Outro ponto é a promessa de não perder nada. Cancelar parece abrir mão de conforto, diversão, organização, estudo, até identidade. Só que a assinatura não é valor por si só, é troca. Se a troca não acontece, vira pagamento para manter a ideia de que um dia você vai usar. E esse dia costuma ficar para a próxima semana, sempre com a desculpa de que agora está corrido. Você sabe quantas assinaturas você tem hoje e quanto elas comem do seu mês? Se a resposta não vier com clareza, o controle não está com você, está com o automático. Há ainda o efeito do cartão. Quando a assinatura entra na fatura, ela compete por espaço com todo o resto. Um mês com imprevisto gera fatura alta, você paga menos do que deveria, entra o rotativo com juros pesados, depois vem parcelamento da fatura. A assinatura não cria o problema sozinha, mas alimenta a fogueira porque ela é lenha contínua. Lenha contínua é perigosa para quem vive no limite. Quem não tem margem vive de timing. Um atraso vira multa. Uma semana ruim vira juros. Um mês apertado vira dívida alongada. A saída começa quando você muda o nome do gasto. Assinatura não é mimo, é compromisso recorrente. Se ela não estiver entregando valor agora, ela está consumindo o seu futuro próximo. Você não precisa virar a pessoa que corta tudo e vive sem nada. Precisa de visão e de método. Método não depende de renda alta, depende de enxergar o que se repete e decidir de forma consciente. Isso está servindo o mês ou está servindo o hábito de esquecer? Quando você responde com honestidade, a assinatura deixa de ser neblina e vira número. Esse ajuste libera a caixa para o que realmente protege o mês, como imprevisto, remédio, manutenção e uma reserva mínima para não cair em juros por atraso. Não é mágica, é mecânica, menos recorrência, mais margem, menos ansiedade. O inventário que devolve o controle. A diferença entre alguém que vive no sufoco e alguém que começa a respirar costuma estar num detalhe chato. Inventário. Não é glamour, não rende conversa, não dá sensação de vitória imediata. Só que a assinatura se combate com lista, não com vontade. E lista boa depende de evidência, não de memória. O caminho mais curto é decidir um recorte. Olhe os últimos 90 dias. 3 meses já mostram repetição, reajuste, cobrança duplicada e também mostram o que você jurava que usava, mas não usou. Extrato de conta e fatura do cartão são o chão da realidade. Quando você olha para o chão, o discurso cai. Você para de discutir com a sensação e começa a discutir com o registro. Por que a assinatura some no extrato? Porque ela costuma aparecer com descrições curtas, nomes que não batem com serviço e datas que escapam do seu padrão. A resposta é tratar toda cobrança recorrente como suspeita até ser explicada. Quando você encontra uma cobrança repetida, não é hora de julgar, é hora de identificar. De onde veio, em que dia cai, por qual meio cai, cartão, débito, Pix agendado, boleto recorrente. Esse registro quebra o encanto do automático. Aquilo deixa de ser um ruído e vira um contrato que você enxerga.
O inventário fica forte quando vira 5 campos simples. O que é, quanto custa, quando cai, por qual meio, qual foi o último uso real. Uso real é pergunta direta e sem drama. Nos últimos 30 dias, isso foi usado mesmo ou foi só pensado, sem precisar virar interrogatório. Se a resposta for só intenção, você já tem um sinal. A última coluna é a que protege você do arrependimento. Alternativa. Se você pausar isso, defina o que entra no lugar para não gerar sensação de perda e assinatura nova escondida na semana seguinte. Pode ser uma versão gratuita, pode ser um compartilhamento legítimo dentro de casa, pode ser uma pausa temporária com data para reavaliar. Aqui entra a parte que quase ninguém faz e é a que resolve. Marcar o que é anual, semestral, com reajuste automático ou com renovação que acontece sem pedir de novo. Muita gente cai nesse golpe limpo. Passa um ano, o preço muda, você não percebe porque o desconto era só incentivo de entrada. Quando você coloca isso no inventário, o susto vira previsão. E previsão vira calma. Com calma, dá para decidir sem raiva. Você pode escolher manter o que entrega, pausar o que virou decoração, encerrar o que virou dívida disfarçada. O inventário também revela vazamento silencioso. Assinatura duplicada em 2 cartões, assinatura de alguém da casa no seu cartão, renovação de teste que você esqueceu, cobrança feita em moeda diferente porque o serviço opera fora, taxa que aparece junto e muda o valor. Nada disso é mistério quando está registrado. E registro, aqui, é só uma forma de dizer que está fora da cabeça. Cabeça cansada esquece. Lista não esquece. No fim do inventário, existe uma regra curta que protege o seu tempo. Toda assinatura que não tiver uma justificativa clara em uma linha vira candidata à pausa. Justificativa clara não é discurso, é frase simples. Eu uso 3 vezes por semana. Isso substitui uma compra maior. Isso evita uma despesa que eu teria de qualquer forma. Se você não consegue escrever essa frase, você já escreveu outra. Você escreveu que não sabe por que paga. E quem não sabe por que paga vira refém do automático. Cortar sem virar refém de novo. Inventário pronto. Agora vem a parte que separa controle de impulso. Cortar assinatura não é guerra moral, é ajuste de contrato. O erro comum é cancelar no calor do aperto e depois voltar por ansiedade, criando ida e volta que custa mais do que manter. A primeira decisão é enxergar função. O que fica precisa ter função clara. Função pode ser trabalho, estudo, saúde, deslocamento, comunicação, lazer que realmente acontece. O que não tem função vira peso. Quando você enxerga isso, o corte deixa de parecer castigo e vira proteção do seu mês. O que impede você de cancelar na hora certa? Não é falta de disciplina, é falta de ritual. Se você tenta decidir no meio do cansaço, você perde. A resposta é criar um roteiro fixo de poucos minutos, repetido todo mês. Escolha um dia para revisar, de preferência logo depois de receber ou logo depois de fechar a fatura, quando a realidade aparece. Revisar não é caçar perfeição, é registrar o básico. Isso foi usado mesmo. Isso poderia ser pausado por 30 dias sem dano real. Isso tem alternativa mais barata. Isso tem plano menor que resolve. Esse roteiro evita decisão emocional e evita volta escondida por impulso. A segunda proteção é separar as assinaturas do resto da vida. Um erro frequente é deixar recorrência espalhada em vários cartões e contas. Isso cria neblina. Quando dá, vale concentrar tudo em um único meio de pagamento com limite baixo e controlado, só para recorrências. Assim, se alguma cobrança nova tenta entrar, o limite vira barreira e a barreira vira aviso. Você não precisa de ferramenta cara para isso. Precisa de fricção. Fricção é amiga de quem quer economizar, porque ela dá tempo para pensar. E tempo é o que o automático rouba. Outra proteção é tratar teste grátis como dívida em potencial. Teste grátis é bom quando existe intenção clara de uso e data marcada para reavaliar. Sem isso, vira cobrança certa. O gesto simples é registrar a data de renovação no mesmo minuto em que o teste começa. Se você não registra, está apostando contra o esquecimento e a casa sempre ganha. Se você é menor de idade e usa cartão de outra pessoa, isso pesa mais ainda, porque o prejuízo vira desgaste dentro de casa e vira perda de confiança. Transparência reduz conflito e evita corte feito no susto. O passo final é criar regra de entrada. Assinatura nova só entra se existir espaço no seu teto. Teto não é castigo, é limite de atenção. 3, 4, 5, depende da renda e da fase, mas o número precisa existir. Quando o teto estoura, uma entra e outra sai.
Esse freio impede acúmulo e acúmulo é o começo do sufoco. Junto disso, defina uma faixa de preço em que você nem discute. Qualquer assinatura acima desse valor precisa passar pelo inventário com mais cuidado. Com esse sistema, a assinatura volta a ser ferramenta e deixa de ser vazamento. O objetivo é consistência. Uma escolha pequena repetida por meses vence qualquer corte dramático de um dia. Consistência te dá segurança e evita recaída, porque você não precisa decidir de novo toda semana.